Hoje nós ouviremos o conto A Árvore, de Lovecraft, que viveu de 1890 a 1937. O texto tem tradução de Paulo Soriano. Numa encosta verdejante do Monte Menalo, na Arcádia, existe um olival ao redor das ruínas de uma aldeia. Nas proximidades encontra-se um túmulo, outrora embelezado com as mais sublimes esculturas, mas agora tão deteriorado quanto a casa. Numa extremidade do túmulo, com as suas peculiares raízes deslocando dos blocos de mármore pentélico manchados pelo tempo, cresce uma oliveira, e de compleição curiosamente repulsiva. Assemelha-se tanto à figura de um homem grotesco ou de um cadáver contorcido pela morte, que os camponeses temem passar por ela nas noites em que a lua brilha debilmente por entre seus galhos retorcidos. O Monte Menalo é um dos locais favoritos do temido Pan, cujos estranhos companheiros são uma mirade. E os simples pastores acreditam que a árvore deve ter algum hediondo parentesco com aqueles sátiros selvagens. Mas um velho apicultor, que vive numa cabana próxima, contou-me uma história diferente. Há muitos anos, quando a aldeia na encosta era nova e resplandecente, os escultores Carlos e Musíades lá viviam. A beleza de suas obras eram elogiadas da Lídia a Nealópolis, e ninguém ousava dizer que um ou outro se destacava em destreza. O Hermes de Carlos estava num santuário de mármore em Corinto, e a Palas de Musíades rematava uma coluna em Atenas, perto do Partenon. Todos os homens prestavam homenagem a Carlos e Musíades, e se maravilhavam porque nenhuma sombra de ciúme artístico arrefecia o calor da fraterna amizade que havia entre os dois. Embora Carlos e Musíades estivessem sempre em perfeita harmonia, eram distintos em natureza, enquanto Musíades desfrutava das noites entre os prazeres urbanos de Tegéia. Carlos preferia ficar em casa, furtando-se a visão de seus escravos para recolher-se aos frescos recantos do olival. Lá meditava sobre as visões que enchiam a sua mente e concebiam de as formas de beleza que mais tarde imortalizaria em mármore quase vivo. Os ociosos, de fato, comentavam que Carlos conversava com os espíritos do bosque e que suas estátuas não passavam de imagens dos faunos e das dríades com as quais se encontrava, uma vez que nunca esculpia suas obras a partir de modelos vivos. Tão famosos eram Carlos e Musíades que ninguém se surpreendeu quando o tirano de Siracusa lhes enviou representantes para lhes falar sobre a custosa estátua de Tique, a deusa responsável pela fortuna e prosperidade de uma cidade, que ele pretendia erguer na sua cidade. De grande tamanho e feitura inigualável haveria de ser a estátua, pois estava destinada a ser a maravilha das nações e uma meta para os viajantes. Exaltado para além da imaginação seria aquele cuja obra fosse escolhida, e Carlos e Musíades foram convidados a competir por tal distinção. O amor fraterno entre artistas era bem conhecido, e o astuto tirano conjecturava que, em vez de escolher ou esconder do outro o seu labor, cada um ofereceria ao outro auxílio e conselhos, e de modo que tal colaboração produziria duas imagens de beleza inigualável, a mais adorável das quais eclipsaria até os sonhos dos poetas. Os escultores aceitaram com alegria a oferta do tirano e,
Nos dias seguintes, os seus escravos ouviram os incessantes golpes dos cinzéis. Carlos e Musíades não esconderam um ao outro a obra que esculpia, apesar de reservarem a sua visão apenas para os dois. À exceção dos seus, nenhum outro olhar devassava aquelas duas figuras divinas por hábeis golpes libertadas dos rudes blocos que lhes aprisionavam as formas desde o início do mundo. À noite, como antes, Musíades frequentava os salões de banquete de Tegéia, enquanto Carlos passeava sozinho no olival. Mas, com o pastor do tempo, as pessoas notaram uma certa ausência de alegria no outrora radiante Musíades. Que estranho, comentavam, que tal melancolia abatesse alguém tão pomposo a conquistar a mais alta das honrarias artísticas. Passaram-se muitos meses, mas o amargo semblante de Musíades nada revelava da forte expectativa que aquela situação deveria suscitar. Então, certo dia, Musíades revelou que Carlos estava doente. Após esta revelação, ninguém mais se surpreendeu com sua tristeza, pois o apego entre ambos os escultores era por todos conhecido como um profundo e sagrado. Muitos vieram visitar Carlos e, de fato, perceberam a palidez que assomara o seu rosto, embora o artista conservasse uma serena felicidade no semblante, que tornava o seu olhar dotado de uma magia superior à de Musíades. Este, claramente absorvido pela ansiedade, afastava todos os escravos em seu afã de alimentar e cuidar do amigo com as próprias mãos. Escondidas atrás de pesadas cortinas estavam as duas figuras inacabadas de Tiki, ultimamente pouco tocadas pelo enfermo e pelo seu fiel cuidador. À medida que, inexplicavelmente, mais e mais enfraquecia, apesar das atentações dos médicos perplexos e da companhia de seu assíduo amigo, Carlos pedia frequentemente para ser levado para o seu tão amado bosque. Lá, implorava para ser deixado sozinho, como se desejasse conversar com os seres invisíveis. Musíades atendia invariavelmente tais desejos, embora seus olhos se enchessem de lágrimas ao considerar que Carlos se importava mais com os faunos e dríades do que com ele. O seu íntimo amigo, finalmente, o fim se aproximou. E Carlos discorreu sobre coisas do além-túmulo. Musíades, chorando, prometeu-lhe um túmulo ainda mais belo do que o de Mausolo. Mas Carlos pediu-lhe que não falasse mais de glórias de mármore. Havia apenas um desejo na mente do moribundo: que alguns brotos de certas oliveiras do bosque fossem enterrados ao seu local de repouso, junto à sua cabeça. E certa, uma noite, sentado sozinho na escuridão do olival, Carlos expirou. Belo para além de qualquer descrição era o túmulo de mármore que o aflito Musíades esculpiu para o seu querido amigo. Ninguém, a não ser o próprio Carlos, poderia ter feito tais baixos relevos onde todos os esplendores dos campos elíseos eram revelados. Musíades também não esqueceu de enterrar os brotos de oliveira junto à cabeça de Carlos. Quando as primeiras dores de luto deram lugar à resignação, Musíades passou a trabalhar diligentemente na sua figura de Tiki. Toda a honra lhe pertencia agora, uma vez que o tirano de Siracusa não queria que a obra fosse feita por ninguém, salvo ele, o Carlos. A sua tarefa provou ser um desabafo às suas emoções, e ele trabalhava mais ardorosamente a cada dia, privando-se dos prazeres que outrora apreciava. Entretanto,
As suas noites eram passadas junto ao sepulcro do amigo, onde uma jovem oliveira brotara perto da cabeça do falecido. O crescimento dessa árvore fora tão rápido e tão estranha forma ela assumia que todos os que viram explodiram em exclamações de surpresa, e Musides parecia ao mesmo tempo fascinado e repelido por ela. 3 anos após a morte de Carlos, Musides enviou um mensageiro ao tirano e propalou-se na Ágora de Tageia a notícia de que a tremenda estátua estava terminada. A essa altura, a árvore que brotara junto ao túmulo atingira proporções surpreendentes, excedendo todas as demais de sua espécie. A nova oliveira estendia um galho singularmente pesado sobre o sabião em que Musides trabalhava. Entre mentes, muitos visitantes vieram contemplar a árvore prodigiosa, bem como admirar a arte do escultor. De forma, Musides quase nunca se achava sozinho, mas ele não se preocupava com aquela multidão de visitantes. Pelo contrário, agora que o seu absorvente trabalho havia terminado, parecia temer a solidão, o lúgubre vento da montanha, suspirando árvores do olival e da árvore sepulcral. Tinha a estranha aptidão de formar sons vagamente articulados. O céu estava escuro na noite em que os emissários do tirano chegaram a Tegeia. Definitivamente, sabia-se que vinham eles para levar a grande imagem de Tique e prestar honras eternas a Musides, razão pela qual os proxenos lhes ofereceram um acolhimento extremamente caloroso. Mas durante a noite, uma violenta ventania rebentou do cume do Menalo, e os enviados da longínqua Siracusa deram-se por felizes por encontrarem confortável descanso na cidade. Falaram do seu ilustre tirano e do esplendor de sua capital, e exultaram a gloriosa estátua que Musides havia esculpido por ele. E então os homens de Tegeia discorreram sobre a bondade de Musides e de seu pesar pelo amigo. Disseram que nem mesmo os próximos louros da arte serviriam de consolo à ausência de Carlos, que bem poderia ter ostentado aquela coroa triunfal. Também referiam a árvore que crescera junto ao sepulcro, próximo à cabeça de Carlos. O vento uivou ainda mais assustadoramente, e siracusanos e arcádios uniram-se em oração a Eolo, o deus dos ventos. À luz do dia, os proxenos levaram as mensagens do tirano à casa do escultor, mas o vento noturno havia feito coisas estranhas. Os gritos dos escravos elevavam-se num cenário de desolação, e no olival as colunatas brilhantes daquele vasto salão onde Musides sonhava e trabalhava já não se erguiam. Solitários e abalados lastimavam-se os humildes pátios e paredes, pois, sobre o suntuoso prestígio, o pesado galho que sobressaía na entranha da árvore nova tinha caído, reduzindo, curiosamente e completamente, aquele poema de mármore a uma pilha de escombros assustadores. Estrangeiros e tegeanos ficaram horrorizados, contemplando a catástrofe causada pela grande e sinistra árvore, cuja aparência era tão peculiarmente humana e cujas raízes tão estranhamente se infiltravam no túmulo esculpido de Carlos. E o seu medo e consternação aumentaram à medida que vasculhavam o salão desmoronado, pois não encontraram vestígio algum do gentil Musides e da estátua maravilhosamente cinzelada de Tique. Entre essas formidáveis ruínas só havia caos, e os representantes das duas cidades saíram decepcionados.
Os siracusanos, porque não tinham estátua para levar para casa. Os tegeanos, porque lhes faltava um artista quem coroar com os seus louros. No entanto, os siracusanos obtiveram algum tempo depois uma esplêndida estátua em Atenas, e os tegeanos consolaram-se, erguendo-na agora um templo de mármore comemorando os talentos, virtudes e amor fraternal de Musíades. Mas o olival ainda lá está, assim como a árvore que nasce no túmulo de Carlos. E o velho apicultor disse-me que às vezes os galhos sussurram uns aos outros em noites de ventania, dizendo repentinamente uns aos outros: Otoá, Otoá, eu sei, eu sei. Se você acredita que o espírito de uma pessoa pode ressuscitar numa árvore, eu respeito, mas eu não acredito.